Estamos começando um Pode Olhar, o nosso podcast que tem o patrocínio da Pires Pisos e Revestimentos, do 067 Restaurante Gourmet e também os nossos parceiros, o End Studio, que faz sempre a minha produção de cabelo e make, a loja Espetáculos, meus looks, joias e acessórios são sempre de lá. A Essencial Casa, todos os acervos de decoração que você vê aqui no estúdio são deles também, cada peça linda, gente, deixa o ambiente tão sofisticado aqui. Nós temos também conosco a Clínica Avita, que sempre presenteia os nossos convidados e hoje vai ter presente nesse episódio. E temos também a Ótica Especialista, que está conosco também nesse episódio e vai presentear os nossos convidados. Tá uma delícia participar desse podcast, eles são super presenteados aqui. Mas agora eu quero conversar com a minha convidada. Ela é a Juliana Chabe. Eu estou muito feliz porque eu recebo uma mulher que muita gente conhece pelos vídeos dos imóveis de alto padrão, pelas mansões, pelos lares de milhões e pela força da sua presença nas redes sociais. Mas por trás dessa profissional existe uma mulher de fé, uma esposa, mãe, filha, empresária e alguém que passou por processos que mudaram profundamente quem ela é hoje. Uma mulher que acredita que pessoas valem mais do que conquistas, que a família é a base de tudo e que o sucesso não está apenas no que construímos, mas em quem nos tornamos ao longo do caminho. Seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada. Meu primeiro podcast. Obrigada, Dani. Uma honra, um privilégio estar aqui com você no início desse projeto tão lindo, abençoado. Amém. Eu que sou fã de podcast. Eu sou uma consumidora, assim, frenética de podcast. Eu adoro ouvir muitos podcasts ecléticos, de vários temas. Sim. Agrega muito na pessoa que eu sou. Então eu aprendo muito com o podcast. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje, eu ser entrevistada em um podcast. Ai, que bom. Eu tô muito honrada de você ter aceito o meu convite, né? Estar aqui como minha convidada. Eu só tenho convidados aqui de excelência, de peso. Tá de peso. É verdade. E eu quero falar com essa Juliana que vocês já viram aqui como ela abriu o programa, a energia, a dicção, a oratória. Ju, você sempre foi assim comunicativa? Sempre fui comunicativa. Sabe aquela criança que é líder? Sei. Líder nata, faz parte do meu temperamento. Né? Então, na escola, depois na faculdade, líder ali, sabe, de comissão de formatura, Sim. sempre estava por dentro de tudo que estava acontecendo, sempre tomando a iniciativa das coisas, sempre fui bem comunicativa. Que bom! E eu quero que as pessoas entendam com essa apresentação aqui que eu fiz sobre a Juliana em todos esses lugares, enquanto esposa, mãe, filha, empresária, mas eu quero evidenciar com você o quanto Jesus é o centro da tua vida. Isso. E eu quero que você fale um pouco em um mundo tão acelerado que a gente vive, como você consegue sempre voltar a sua mente para quem é o centro do teu ser. Sim, eu creio que o maior legado que os meus pais puderam me deixar foi conhecer Jesus. Amém. Foi ter recebido Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Então, eu falo, Ele é o centro da minha vida e é a partir dele que tudo se move. Tudo se constrói na minha vida a partir dele, do que ele pensa de mim, de quem eu sou nele. Então, por isso que eu consigo equilibrar muito bem todas as coisas, porque eu sei quem eu sou nele, em quem eu estou firmada. Então, nesse mundo onde ele cobra tanto da mulher, né? A mulher tem que também ter uma alta performance, a mulher está aí construindo uma carreira, e eu tenho a minha carreira, mas por saber quem eu sou nele e quais são as minhas prioridades, eu falo, Dani, que o importante, a partir de quem você entende que você tem propósito. Então, apesar de eu ser uma mulher que tem muitos papéis, todos esses papéis são desenvolvidos com propósito, intensidade e propósito. Então, eu sempre consigo voltar para esse lugar de entender quem eu sou nele e o que ele espera de mim como mãe, como esposa, como filha, como corretora de imóveis, como amiga. E aí, a partir desse momento que eu sei que ele espera de mim, eu tenho propósito e consigo ser bem-sucedida em tudo que eu estou fazendo. Não é perfeito, né? Nunca, mas a gente consegue ser bem-sucedida quando a gente entende quem a gente é. Amém. E você consegue entender ou enxergar esse lugar de propósito alcançando ou
embalando a tua vida enquanto esposa, enquanto mãe, mas também enquanto profissional? Sim, com certeza, porque eu entendendo a aliança eterna que eu tenho com meu marido, o casamento para mim é uma aliança eterna. A maternidade é um privilégio, né? Você gerar, educar uma próxima geração é o maior presente que Deus poderia me dar. Então é muito fácil eu transbordar o amor de Deus e o caráter de Cristo na vida deles. Mas quando eu saio dessa esfera, né, da minha família, do meu marido, das minhas filhas, eu vou para o meu trabalho. E ali eu preciso, né, fazer com que as pessoas enxerguem Cristo na minha vida. Esse é o meu maior papel, que as pessoas enxerguem a mulher íntegra, né, de caráter, transparente, dedicada, que sabe e tem o caráter de Cristo formado nela e consegue colocar isso nos negócios que ela faz. Então, eu sou muito transparente nos meus negócios, eu tenho certeza que meus clientes conseguem enxergar isso. Que bom, e eu quero falar disso também, porque eu acho que os seus clientes enxergam isso e enxergam também a profissional de milhões que eles têm à frente deles. Sim. Eu acho o máximo. A Juliana tem um bordão para chamar de seu, digamos assim, Sim. que é quando ela entra em imóveis de alto padrão, ela sempre abre com o cheguei no seu mais novo lar de milhões. Ju, isso foi intencional ou espontâneo? Isso foi espontâneo, né? É? Eu acho que a gente já estava ali trabalhando, né, nessa questão de casas de milhões de alto padrão. Sim. E eu sempre quis ter um bordão. Sim. Eu achava muito legal, porque eu vejo outras corretoras que tem fora de Bauru, que tem o seu bordão, mas eu não queria que fosse nada imitado, nada forçado. Então, de repente, surgiu aí, por que não, as casas, mansões de milhões, lar de milhões, e tudo que eu falo agora, milhões. Esse podcast é um podcast de milhões. Arrasou! E eu acho isso muito bom, porque tá criando uma identidade sim. tua. As pessoas me encontram muitas vezes e falam: ai, eu fui numa farmácia de manipulação outro dia, ela falou, tá vindo numa farmácia de milhões, então as pessoas estão começando a me reconhecer já por esse bordão. Eu acho isso muito, muito legal. Além de te reconhecer, já aconteceu de deixarem contigo algum imóvel exatamente porque tu tem esse estilo de abordagem? Sim, eu já fui procurada por proprietários pedindo para eu gravar a casa deles, por verem a diferença, não só desse bordão de milhões, mas conseguem ver a diferença eu filmando, eu apresentando a casa, porque realmente eu estou imersa naquilo que eu estou fazendo, eu entendo daquilo que eu estou apresentando de alto padrão. Tem esse pertencimento, né? Então, alguns proprietários conseguem ver essa diferença e me chamam para gravar as suas casas. Recentemente, me chamou para gravar junto com a arquiteta. Foi muito legal. Que demais, foi sim, eu tava lá. Ju, e eu tenho o privilégio de estar sempre junto de você, Sim. né? A gente tem um bom convívio profissional e como pessoa de amizade. Eu sempre brinco que quando eu crescer eu quero ser amiga dela. É que eu te vejo uma gigante como profissional. Eu falo pra ela, você já é minha amiga. Mas é muita admiração. Obrigada. E eu queria... Ai, que bom, obrigada. Eu queria também... falar um pouco de, apesar de já ter te conhecido assim, tanto nessa maturidade como nessa fase da vida, mas uma fase que eu não conheci, mas eu acho que vale a pena ser falada. Você já passou por uma situação de crise de pânico, Sim. Né? E... Pode falar. Há muito tempo atrás, eu passei por uma situação não de crise de pânico, mas uma situação um pouco semelhante ali, foi uma situação psicológica. Eu tinha sofrido um acidente de carro e eu tinha muito uma sensação de que essas coisas eram para pessoas fracas. E te olhando hoje, a gente te enxerga uma mulher tão forte. Sim. E de repente até difícil de dizer assim, duvido que ela passaria por isso. Sim. Não, e ela já passou. Já passei e tem que estar em constante tratamento e ressignificando as coisas para não ter de novo. Então, na verdade, a síndrome do pânico são pessoas fortes que têm, não são pessoas fracas. São pessoas controladoras, pessoas que acham que têm o controle de todas as situações. E, de repente, quando perde o controle, aí vem a crise de ansiedade, né? Então, eu fui diagnosticada em 2014 com síndrome do pânico. Eu tive ali um longo processo de tratamento, né? Tratamento psiquiátrico, psicológico, uma imersão em quem eu era. Daí você volta a se olhar, né?
e entender quem você é, entender que você não tem o controle absoluto de nada. Então, muitas idas para o hospital achando que eu estava morrendo, que eu estava tendo um infarto, e é genuíno, tá? Para quem está nos ouvindo aqui, que possa, é genuíno. É pânico mesmo, e você tem a sensação, seus batimentos cardíacos aumentam, sua pressão altera, você tem a certeza que você está tendo um infarto, né? Então mas eu falo que eu tenho um versículo que eu amo muito que fala, né, em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa síndrome do pânico, lá na época eu não entendia, mas logo depois eu entendi que cooperou para o meu bem, cooperou para a Juliana de hoje, para ser quem eu sou. Mais forte ainda, né? Mais forte e corajosa, entendendo mais quem eu sou, entendendo que processos são necessários, que ciclos se encerram, né? Que a gente precisa ressignificar relacionamentos, que a gente precisa estar sempre olhando para frente e avançando. Então, não foi uma fase fácil. Eu estava com a minha segunda filha, uma bebezinha de 1 ano. Nossa. Né? A Maria Júlia com 10. Não foi uma fase fácil, mas se você perguntar para mim, se você pudesse escolher, você teria passado por isso ou não? Eu teria passado por isso. Eu teria escolhido passar pela síndrome do pânico, pela minha psiquiatra, pelas minhas psicólogas, e por tudo que eu vivi com Deus também nesse momento, porque eu achava que a minha fé, eu comecei a duvidar da minha fé. Se eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, se eu sei que Ele me fortalece, que Ele cuida, que não caiu um cabelo da minha cabeça e não foi da vontade dEle, por que eu tô com tanto medo? Por que tanta ansiedade, tanto medo? Então eu tive que também ter essa imersão aí com Deus, de entender tudo isso. E eu sou uma mulher totalmente diferente de antes da crise. Acredito. É aquele momento que parece que saber mais da Bíblia só vai atrapalhando o nosso racional. Certeza, e é o momento em que o racional precisa calar. Sim. E a gente tem que viver em fé, de fato, de verdade. É verdade, né? de fato, é verdade. E Ju, nesse momento todo, você falou que a sua mais nova estava com 1 ano. Isso. E o teu casamento, ele também entrou em crise ou ele entrou com você na crise para te tirar disso? Com certeza, se não fosse o Ricardo, meu marido, eu não teria suportado. Ele entrou comigo. Eu lembro, depois de uma noite, acho legal com o Thaís, faziam 3 noites que eu não dormia. 3 noites. Meu Deus. Tendo crises e crises e crises. E o Ricardo ao lado, de joelho na cama, orando por mim. Na 3ª noite, isso já fazia longos 6 meses, eu em crise, negando e não querendo ir para um psiquiatra. Então, nessa 3ª noite, ele falou para mim: amanhã eu estou agendando um psiquiatra para você. Amanhã você não escapa, porque nós vamos tratar e eu tô junto com você. Eu vou segurar na sua mão e você vai vencer isso. Então, se não fosse o Ricardo, eu não teria suportado essa crise. Ele esteve dentro, junto comigo, vivendo tudo isso. Que bênção. Foi uma bênção. Casamento Graças a é Deus. projeto Sim. de Deus. Família, né? Casamento é a base da nossa sociedade, é projeto. Eu acredito que juntos a gente é mais forte. Sim. Né? Sim. Como eu sempre falo, nada é perfeito, mas quando a gente entende que a gente tá para somar, que a gente não, né? A gente tá no mesmo time, Sim. não é uma disputa. Sim. Tá ali para me ajudar e eu tô ali para ajudar ele. Aí É verdade. melhora. E a maternidade nesse momento? Imagina que você tá com uma bebê, 1 ano, tá aprendendo a andar. Sim. Uma entrando na adolescência, porque hoje tá cada vez mais precoce. Sim. 10 anos já tá ali na pré-adolescência, né? Como você se viu ali para ser referência para as meninas como mulher? Dani, eu acredito que essa vulnerabilidade delas me verem adoecida foi muito bom. As meninas, eu nunca escondi nada das meninas, né? Principalmente da Maria Júlia, que já estava com quase 10,5 para 11. Ela participava de muitas dessas crises. Ela me Você viu. não mascarou nada? Não, porque ela me viu muitas vezes indo para o hospital com crise de ansiedade. E ela sabia que eu estava com ansiedade. Mas eu não deixava ela ficar sem respostas. Então, quando eu voltava, eu tentava fazer com que ela entendesse o que estava com a Maria Luísa, a bebê, menos, porque ela era uma bebezinha, não entendia. Mas a Maria Júlia, eu pude sempre estar explicando para ela: mamãe está com uma crise de ansiedade, mas mamãe está tratando, mamãe vai vencer, tudo vai ficar bem, eu estou aqui com vocês, né? Eu acho que essa vulnerabilidade de mostrar que a mãe não está o tempo todo perfeita. A gente tem que estar bem para cuidar delas. Então, nesse momento, às vezes, você tem que abrir mão até de alguma
de algum cuidado da maternidade para se reorganizar, para se cuidar, olhar para si. para olhar para si, porque se eu não estiver bem, eu não estou boa para elas, Sim. né? Então a Maria Júlia pôde aprender isso. Depois, quando a Malu cresceu, a gente pôde conversar também bastante sobre isso. Acho que elas entenderem que mamãe fica doente, mamãe também tem as suas emoções, a mamãe também passa por tristezas, por processos que vão abater muitas vezes e que tá tudo bem, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Elas me veem às vezes assim, mas de repente, na hora que elas vêm, eu tô lá de novo, com todo o gás, toda a energia animada, porque eu sei quem me fortalece. Nossa, né? um super É exemplo. isso. Nossa. E a gente tá falando de que ano quando isso aconteceu? Foi 2014 e 2015. Final de 2014 e 2015. 10, 11 anos. 2014 você estava atuando em que na sua carreira? Corretora de imóveis. Corretora. E em que momento que você faz uma transição? Sim. Porque você nem sempre foi Não. corretora de imóveis. Não, eu sou cirurgiã dentista. Né? Eu fiz faculdade de odontologia, meu pai é dentista, eu fui fazer a faculdade de odontologia, me formei, me especializei na USP aqui em Bauru. E quando a minha mãe, que já era corretora, abriu a imobiliária com o Ricardo, meu marido, em 2000, eu fui trabalhar com eles no final do ano de 2000. Eu fui trabalhar com eles. Nossa. Muita gente não sabe. Na época da vida analógica. Isso, imagina, não tinha nem foto. Era uma delícia, tenho saudade. Encontrei uma corretora hoje da mesma época que nós estávamos conversando. Que saudade da época do anúncio de jornal. A pessoa tinha que ir ver o imóvel para conhecer. Classificado. Então, aí eu fiquei ainda uns 2 anos como corretora e dentista. E em 2003 eu transicionei totalmente. Tirei o meu Cresce e cancelei o meu CRO. E a partir de então, estou aí nessa jornada como corretora de imóveis, que nem sempre foi só de alto padrão. Eu fui construindo o alto padrão durante todos esses 25 anos que eu tenho como corretora de imóveis, né? E hoje eu sou especializada em alto padrão. Parabéns. Obrigada. E eu acredito que isso já está muito, como falamos aqui no início, muito agregado já. Consolidado a minha imagem, né? Exatamente. E essa vida no alto padrão, eu te perguntaria assim, você acha que é um caminho mais fácil de começar nessa carreira eu tenho visto muitas pessoas até transicionando de carreira mesmo e indo para o mercado imobiliário, mas imagino eu que às vezes por muito vislumbre, Sim. porque as redes sociais hoje até viralizam Sim. muito os vídeos das mansões e as pessoas acham que vai dormir e acordar todo dia se vestindo de alfaiataria e indo visitar lar de milhões. Sim. E é bem assim? Não é bem assim? Olha, Dani, se a pessoa, ela decide ser um corretor de imóveis, tem isso como profissão, e ela já é do alto padrão, ela vive o alto padrão, a vida dela, a ambiência dela, ela já pertence, ela tem uma imersão no luxo, uma imersão no alto padrão, porque a vida dela aí é muito mais fácil. Agora o corretor que vem, né, ele vem de uma classe média e ele já quer entrar acontecendo no alto padrão, é muito difícil, porque é uma construção que você vai fazendo até você chegar, porque o alto padrão ele exige conhecimento, ele exige muito conhecimento, uma bagagem, ele exige ambiência, pertencimento, frequentar os mesmos lugares, né, viajar como as pessoas viajam, comer onde essas pessoas comem, então exige tudo isso do corretor. Então talvez eu digo para quem está começando, comece vendendo imóveis que você tem o domínio, até você chegar num ponto onde você está imerso já no alto padrão. Você já vive o alto padrão, aí você vai fluir com muito mais naturalidade. Quando você fala conhecimento, eu já vi a Juliana entrar num lar de milhões. Eu acho que uma vez fomos numa casa de 9 milhões. Sim. E eu achei aquilo muito interessante. Cada pedra das mesas, das bancadas, ela sabia o nome de cada tipo de pedra, os revestimentos, tudo você sabia, o nome, a marca, o cuidado que podia ter. Isso aqui pode levar água, isso não pode, isso tem que ser. Então, quando você fala de conhecimento, é disso que você está falando? É disso também, né? A gente precisa entender de localização, de qualidade de vida, entender o que o meu cliente quer, né? Não é só em relação ao imóvel, mas o que o cliente busca. Agora, em relação ao imóvel, eu preciso entender de arquitetura, eu preciso entender de design de interiores, de decoração,
de paisagismo, né? Às vezes eu até me pergunto o que planta, eu falo, gente, preciso estudar mais paisagismo. Então eu preciso saber, se meu cliente perguntar, eu não tô ali pra falar, olha, tem 3 suítes, tem sala, tem lavabo, é óbvio, né? Mas eu preciso saber falar, o que é essa bancada? Ah, essa bancada é de ultracompacto. Ai, não, essa bancada é um quartzo. Não, essa é um mármore, é um granito. A gente precisa saber, hoje está se usando muito granito levigado, né, que é mais escovado. Então a gente precisa estar atento, a Casa Cor tá aí, ó, estarei lá em breve, a gente precisa estar atento a tudo que está usando nesse momento, nesse ano de 2026. Qual é a tendência? Assim como as pessoas que trabalham com roupa precisam entender de moda, Sim. eu preciso entender o que está usando na construção civil e na arquitetura. Então tem que ter conhecimento. E o alto padrão aí exige esse conhecimento. Marca de pisos, né? A gente precisa saber entender de pintura. E eu amo. Pra ver. E eu falo muito isso, você tem que amar o que você faz. Sim. Com que você precisa ser o próprio obcecado pelo produto que você tem na mão. Com certeza. Falo que uma das coisas que eu mais amo fazer é mostrar imóvel. Além de filmar, eu amo E de filmar. vender, né? E de vender, claro, mas eu amo mostrar. Pra mim é uma realização mostrar a casa. Eu não me canso. Eu posso mostrar 5, 6 casas num período. De manhã, eu não me canso. Eu amo. Amo mostrar casas mesmo. Casas e apartamentos de milhões. Ju, e essa questão do você falou assim, eu amo filmar. E a gente contou aqui que você veio lá dos classificados, né? Do jornal. Sim. Eu não quero revelar idades aqui, mas eu lembro dessa época. Mas você entrou junto com a internet. Você se viu resistente em algum momento? Ou você surfou a onda e foi junto, não teve dificuldade? Onda. Sabe por que eu não tive dificuldade? Porque nós tínhamos um canal aqui em Bauru que chamava TV Prevê. Marcos Vilela e Nacal. Não vão, eu vou mandar pra eles. E nós gravávamos na imobiliária. E ia pra TV. Eu e minha mãe, Eliana Chaves, a gente gravava. Então a gente tinha um papelzinho na mão e eu falava, gente, nós temos aí várias opções. Temos uma casa no Jardim Europa e aparecendo as fotinhos na televisão, a gente gravando. Que demais. Então às vezes eu ia na farmácia, uma vez eu fui na farmácia, a pessoa falou assim, nossa, eu conheço você de algum lugar? De repente ela falou, é da televisão, da TV Prevê, você grava os imóveis. Então isso lá atrás, antes de vir a internet, a gente já gravava, fazia a propaganda para a TV Prevê. Então eu já me soltava, já sou comunicativa. 2020 veio a pandemia. Sim. E aí, tudo fechado. Como vamos vender? Criei meu Instagram, na época eu chamava Juliana Imóveis de Luxo. E que demais. E dei as caras. Sim. Fui com tudo, né? Eu vou ver os vídeos lá de 2020 e tenho vontade de chorar. Mas, gente, só melhora quem começa, né? Verdade. Então, a gente começar, entender que a gente precisa desbravar e não ter medo, ter coragem, não ligar para as críticas, né? Porque elas vêm muito. Não ligo para as críticas. Eu fiz um curso de marketing uma vez que falou: quem paga seus boletos pode te criticar, mais ninguém, né? Então, eu mesma ou meu marido, que podemos no máximo, ele pode ser meu crítico, o resto ninguém. Então, a gente faz porque a gente precisa expor o nosso trabalho. E eu acho, como você diz, né, Dani? Sim. A rua mais movimentada do mundo é a internet. E a gente tem que estar aparecendo, divulgando o nosso trabalho, o nosso produto. É verdade. É isso então, não mesmo. tive nenhuma barreira, nenhuma resistência. Não tive nenhuma vergonha. Eu faço. Que bom. Fico muito feliz. Vou te animar cada vez mais pra isso. Com certeza. E quando eu tô desanimada, é só eu chegar pra gravar com a Dani que ela põe, ó, meu astral lá pra cima. Sim, tem que ficar. A energia pra gravar muda tudo de quem vai receber. Sim. Ô Ju, e nesse momento aí que você entrou na imobiliária e foi seguindo pandemia e tudo mais, a gente falou de um processo difícil com a síndrome do pânico e teve Sim. um outro momento com a tua família, com o teu pai, né? Sim. Eu tive que ressignificar mais uma vez. Há 3 anos, meu pai sofreu um AVC. Assim, no dia 4 de junho, há 3 anos, no dia do aniversário da minha mãe, à noite, ele teve um AVC, ficou 15 dias na UTI, tem sequelas. E além de eu ter que passar por toda essa dor, né, de ver um pai ativo, um pai muito presente na minha vida, que me ajudava muito em várias demandas, um pai que ficou dependente, eu perdi a minha mãe todos os dias, né, na imobiliária. Então, eu, 22 anos ali com a minha mãe, eu me vi em 2023 e 2024 totalmente perdida. Porque eu falei, eu não vou conseguir trabalhar sem ela. Como eu vou conseguir fazer uma avaliação sem minha mãe? Como eu vou conseguir conduzir um fechamento de um negócio sem minha mãe? Então, foi um momento onde eu tive medo, tive as minhas inseguranças, pensei em recuar,
pensei, talvez tenha até dado uma recuada, pensei em parar, mas mais uma vez eu ressignifiquei tudo, né? Fui resiliente e hoje eu consigo lidar, hoje eu tô à frente da parte comercial de vendas da Eliana Chab e eu consigo fazer fechamentos, eu consigo conduzir os corretores, fazer reuniões, treinamentos, eu consegui mais uma vez aí aprender e lógico que ter ela seria muito bom todos os dias, mas quando eu tenho alguma dificuldade, eu corro para ligar para ela para pedir ajuda, mas foi um momento que eu tive que aprender a andar com as minhas próprias pernas. Aí já mais uma idade bem adulta, andar com as minhas próprias pernas sem a minha mãe na imobiliária todos os dias. Eu ia te falar disso, essa referência, né, de mulher que tua mãe Sim. Não de como tu a enxerga como mulher, mas como tu imagina que as meninas vão enxergar vocês duas. Sim. Porque vocês são muito presentes ali enquanto Sim. as quatro, né? E esse processo que vocês tiveram, toda essa trajetória aí, as meninas acompanhando perto, mas não é nem como elas vão te enxergar, porque isso é uma resposta delas, mas o que você quer que ela enxergue olhando duas mulheres fortes, como você e a sua mãe? Elas até falaram isso, a gente vai gravar uma propaganda para TT no Dia da Mulher, e elas falam isso, né? Que exemplo de mulher forte que elas têm, né? Mas como a gente também consegue mostrar para ela como a maternidade é importante, o cuidado com a casa, com o lar, né? Tem uma frase que eu gosto de falar muito, que lar é onde o coração é formado. Então, o coração das minhas filhas são formados ali no lar e no tempo que eu tenho com elas. Então, assim, eu acredito que elas olham, veem uma avó e uma mãe forte, mas que também não abre mão dessa fragilidade, dessa sensibilidade, de estar do olhar para casa, para os filhos, para o marido. Sim. Muito importante. Muito importante. Porque hoje em dia acaba sendo muito comum, às vezes, a mulher só ser forte em uma área. Sim. Ou ela é forte profissionalmente, ou ela é mãe. E às vezes parece que a gente é multitarefa, mas não consegue. E de fato a gente não consegue equilibrar todos os pratinhos. Não. Mas a gente tem todos os pratinhos ali girando, Sim. né? Então eu acho que é meio que isso que a gente precisa passar para as filhas que nós temos. Eu também tenho duas meninas, né? Piticas ainda. Mas eu penso muito nisso, sabe? Não é que eu estou equilibrando os pratinhos. Eu estou os fazendo girar. Tô deixando... Tanta gente fala isso, eu também não sinto que eu estou equilibrando pratinhos. Eu sinto que eu estou equilibrando cada papel que eu tenho que desenvolver. Então eu não cobro uma alta performance de mim em tudo. Eu não preciso ser perfeita em tudo, mas eu preciso ser presente em tudo. Sim. Se eu estou com elas, eu sou presente. Se eu estou na imobiliária, eu sou presente. Se eu estou na igreja, eu sou presente. Se eu estou com meu marido, eu sou presente. Acho que é isso que importa. E nisso você vai equilibrando todos os seus papéis, não pratinhos. Nada tá pra cair. Nada tá equilibrado ali pra cair, despencar e quebrar. Mas sim para que a gente possa entender que a gente tem vários papéis que a gente desenvolve com o máximo de excelência. Né? Com certeza. Mas você, ali na Odonto, quando você decidiu para fazer a faculdade, em algum momento passava que você talvez se tornaria corretora? Nunca. Não? Não, nunca. Na verdade, foi uma necessidade, né? Posso contar? Pode. Quando eu me formei, o meu pai, eu tinha um crédito educativo na faculdade. A faculdade minha era particular, eu fiz na USC e a faculdade era muito cara. Eu me formei em 97, entregando as idades. E quando eu me formei, meu pai falou, filha, 50% da bolsa você vai pagar agora formada. Que nem um FIES hoje, né? Sim. Eu falei, meu Deus, a minha dívida era alta. Eu falei, como eu vou pagar isso? A odontologia naquela época, não, muitas faculdades, muita gente se formando ao mesmo tempo, não estava tão favorável. Eu fui trabalhar com a minha mãe e o Ricardo como corretora para fazer algumas vendas e quitar a minha bolsa, e eu em menos de um ano quitei. Quando eu vi que em menos de um ano eu tive esse poder aquisitivo de quitar a minha faculdade, eu falei, opa, acendeu uma luzinha. Eu acredito nesse mercado, esse mercado ele é promissor. E foi quando eu fiz essa transição. Então, a princípio, eu fiquei no mercado imobiliário. Primeiro foi por uma necessidade e depois eu fui me apaixonando. E ele é um mercado apaixonante. Por quê? Porque não é só sobre venda, né? Não é sobre só venda. Mas é eu conectar sonhos das pessoas. Eu conseguir conectar as pessoas àquilo que eles desejam. Não é sobre vender um imóvel, mas conectar projetos e sonhos. Sim. Isso é muito importante. É isso que me move, essa conexão. Que bom. Eu
vou precisar encerrar o episódio. Passa muito Sim, rápido, passa muito rápido. muito mesmo. Mas eu queria, esses dias eu ouvi um story seu falando sobre isso e eu quero trazer isso aqui. Eu queria muito que você desse um conselho mais vivido já para Juliana de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, que hoje passou por tudo isso e que de repente lá eu acho que não enxergaria a referência que você se tornou, porque eu tenho certeza que mulheres, mães, fazendo transição de carreira, entrando no mercado imobiliário, principalmente, deve ter um monte de pessoas que assistem os seus Sim. vídeos, pelo menos para se inspirar em como vai abrir a câmera Sim. e falar. E de repente lá a gente volte num episódio de quando você pensava que faculdade cursar. O que você diria para essa Juliana? Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa, né? Levanta, Juliana, anda, Deus te capacita e Ele tem já os planos dele para sua vida, né? Você só precisa ser forte e corajosa, dar o primeiro passo, que as coisas acontecem, né? Acho que é isso. Eu falaria para eu ter menos medo, né? De me lançar, de me jogar e o ter menos medo é ser forte e corajosa. Acho que ser forte e corajosa é algo que me move muito. E os processos, os ciclos que eu passei me tornaram uma pessoa mais forte, mais corajosa. Amém. Que bom, Ju. Mas eu poderia ter sofrido menos. Então eu teria dado esse conselho pra mulher lá de 30 anos atrás. Pois é. Essa questão do sofrer menos, né? Às vezes até com pessoas, de saber lidar com Sim, pessoas, sim. né? Nessa trajetória. Essa trajetória. É Sim. verdade. Mas o Senhor vai nos ajudando, Vai nos guiando. Com certeza. É verdade. Então, Ju, eu tô muito grata por essa Obrigada. conversa, muito feliz. Eu também, muito feliz. Eu tenho certeza que daria pra gente conversar por Por horas a horas, fio, por com horas, né? certeza. Obrigada por essa oportunidade de mostrar um pouquinho de quem eu sou aqui nesse podcast. Imagina, o prazer é todo meu. Ju, e pra gente encerrar, já acabou o nosso tempo aqui. Ficaria horas aqui. Ficaríamos. Mas eu queria falar contigo, eu ouvi esses dias você gravando stories falando sobre isso, eu queria trazer aqui. Que conselho você daria para Juliana lá atrás, pensando ainda que faculdade faria, quem se tornaria profissionalmente, com família? O que você falaria para ela hoje, depois de ter passado por tantas coisas, vivido, amadurecido? O que você diria para essa Juliana Chave? Olha, Dani, é forte, mas eu falaria, desconfie mais das pessoas. Eu tenho um coração muito bom, essa é uma característica minha. Eu sou sensível, bondoso, enorme, então, às vezes há muitas decepções no meio desse caminho. Se você for uma pessoa que desconfia um pouquinho mais das pessoas, das atitudes das pessoas, porque nem todas as pessoas são boas, né? Existe muita gente boa assim, mas nem todas. Então é isso, eu falaria, Juliana, fica ligada aí, desconfia um pouco mais Se das frustraria pessoas. menos. Me frustraria menos, criaria menos expectativas. Eu acho que é isso. Eu acredito. Então, Ju, nós estamos encerrando, mas eu vou entregar presente Ai, que delícia! dos nossos parceiros. Eu te amo. Esse aqui é do End Studio, tá? Eu faço Obrigada. toda a minha produção lá, então você ganhou um tratamento Ai, lá, amei. tá? Nossa, loira sempre precisa. Sim, lá é a sua cara. Eu Aquele sei. lugar é Obrigada. sofisticado, de excelência. Um jantar também do 067 Ai, eu amo. Espeto Gourmet. Que Então você delícia. pode ir, churrasco. E Amo. também uma drenagem. A gente ama drenagem. Ai, gente, ama Da ganhar presente. Uma clínica. drenagem, então. Isso, da Clínica Vita, parceira nossa aqui. Você Maravilhoso. vai adorar, aproveite, vai ser um momento seu, Gente, tá? que Então, delícia. gente, Sai com presente sim, ainda. meus convidados saem com presente, porque nós temos parceiros aqui demais. Obrigada. Ju, uma delícia Uma conversar delícia, com você, sempre. sempre é verdade. Muito obrigada, Obrigada tá, a por você. aceitar o convite. Obrigada E eu pelo tenho privilégio. certeza que essa tua história vai inspirar muitas mulheres, eu tenho Se Deus certeza. quiser. Obrigada. Então é isso, nós estamos encerrando mais um episódio do Pode Olhar. Esse podcast é para você olhar a vida e história daqueles que eu trago aqui como meu convidado e se inspirar. Eu conto com você no próximo episódio.